Olá, sejam bem-vindos. Esse aqui é o primeiro FGI Cash. A gente está aqui hoje para falar sobre bolsa de valores, mercado de capitais, gestão bancária e a gente trouxe aqui um convidado muito especial, o professor Carlos Solé, coordenador do MBA Bank e Mercado de Capitais e que tem uma vasta história no mercado financeiro também na gestão bancária. E aí, professor, tudo certo? Olá, Henrique. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, principalmente sendo o primeiro, né? É uma baita responsabilidade, mas eu tenho certeza que esse prazo que nós vamos bater um papo aqui será de grande utilidade para todos. Sejam todos bem-vindos. Bacana, professor. Professor, comece para a gente contando como que começou sua história no mercado financeiro, no geral. Tá, vamos lá. Isso depõe um pouco contra mim, né? Porque eu vou contar o tempo que eu estou no mercado, que é desde sempre, mas nesse ano agora de 2024 eu completo 40 anos de mercado financeiro. Eu comecei em 84, né? Isso na época em instituições bancárias, instituições privadas, e trabalhei até 2004, então, ou seja, foram 20 anos em instituições bancárias, e de lá para cá, fazendo um paralelo, né, entre a docência universitária, graduação e pós-graduação, eu também desenvolvo uma atividade que integra o mercado financeiro, que é a de assessoria de investimentos. Então, 20 anos como bancário e agora 20 anos que irei completar esse ano de 24 também como assessor de investimentos. Então, por isso que eu costumo brincar que eu estou nesse mercado desde sempre. Bacana, professor. E professor, durante essa trajetória a gente teve aí a FGI estando aí no meio, né? Sem dúvida. Como que começou essa relação? Como essas histórias aí de sucesso se encontraram para iniciar o MBA Banking em Mercado de Capitais, que é uma pós-graduação que tem transformado aí vidas, carreiras, Sem negócios? dúvida. Olha, como você bem colocou, um encontro. Eu já atuava, né, na docência e para uma outra instituição e um ex-aluno, né? Eu costumo dizer que a gente vai plantando sementes, né, ao longo da carreira profissional e uma dessas sementes acabou se tornando, até então aluno, acabou se tornando um professor. Esse professor, em contato com a FGI, na pessoa do professor Leider, que é o nosso diretor, trouxe a ideia. Eles me procuraram e, numa conversa, eu diria até rápida, nós a quatro mãos construímos ali rapidamente um programa voltado para o profissional que atua no mercado financeiro. Porque até então existiam cursos, mas de maneira muito fragmentada, curso para isso, curso para aquilo, mas ainda não se tinha pensado um MBA voltado para esse profissional que preparasse, que pudesse preparar esse profissional para uma carreira de sucesso, ou seja, uma carreira que lhe proporcionasse uma interação com o público, não só no que diz respeito a temas do mercado financeiro, mas também da relação humana, da relação de liderança, da relação com técnicas de vendas, com a contabilidade, por que não? Né? Então, ou seja, é um profissional que no dia a dia recebe muitas demandas, das mais diferentes naturezas. Então, ele tem que estar preparado e foi essa a nossa o nosso ponto de partida para construir esse programa que já está no ar aí há muitos anos e já vamos aí praticamente entre turmas presenciais e online para mais de 20 turmas, que é para nós uma grande honra, né? Muito bacana aí, para vocês verem, né, a importância do networking também, né? Tudo começou ali numa conversa entre conhecidos que aí se relacionaram, que tinham outros conhecidos que trouxeram ali e criaram uma pós-graduação aí que hoje é a maior pós-graduação Correto, bancária do Brasil. correto. E eu costumo dizer que, quando você mencionou, né, a palavra network, eu digo que é o nosso maior bem, tá? Ou seja, essa relação que nós vamos construindo, relação professor, aluno, instituição. Por quê? Dentro de sala de aula, nós temos profissionais que são do mercado financeiro, mas que eles também nos trazem uma experiência, uma história de vida, uma bagagem profissional e pessoal muito rica. E o fato de hoje termos a facilidade
da aula síncrona, né? Ou seja, a aula online, e aqui já faço uma ressalva, a nossa aula é online e ao vivo, né? Não é uma aula gravada. Então eu gosto sempre de destacar isso. Um outro ponto é o fato de que todos os nossos professores que estarão com o aluno são professores que saíram do mercado, ou seja, são o que a gente chama de profissional professor. É um profissional do mercado financeiro que também é professor. Então, ou seja, ele consegue trazer para a sala de aula essa sua experiência que conectada com essa experiência, essa bagagem que eu mencionava agora do aluno, torna o encontro, um momento de sala de aula, mesmo que online, muito rico. Isso, e é muito importante essa questão do professor trazer a experiência que ele tem no mercado, porque muitas vezes o professor tem a experiência teórica, ele sabe o que, que ele está falando, ele conhece daquela determinado segmento que ele está falando, só que ele não sabe vivenciar aquilo na prática, né? Correto. Diferente do que acontece aqui, que a gente sempre tem aqueles professores que tem a experiência prática do que acontece no mercado de trabalho. Inclusive, alguns alunos, principalmente no segmento do agro, comentam bastante. Nossa, é muito bacana a gente entrar na sala e ver que o professor sabe do que ele está falando, sabe de vivenciar aquilo, né? Exatamente. Traz para o momento de sala de aula situações do dia a dia, do cotidiano. E eu costumo dizer que o nosso aluno de banking, ele, no final de semana que ele tem o módulo, ele sai do domingo à tarde já com um conteúdo que ele pode colocar em prática já na segunda-feira. Então, isso eu costumo dizer que de uma riqueza imensa, né, para que a gente possa realmente mostrar para o aluno que o que ele está investindo, não só dinheiro, tempo, deixa de estar com a família, deixa de estar no lazer para dedicar ao estudo, mas é um momento tão rico que ele já vê proveito disso no seu trabalho logo na semana seguinte. Então, isso é muito rico e a gente valoriza bastante. Show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre mercado de capitais, professor. Quando a gente fala de mercado de capitais, sempre eu vejo que o pessoal confunde um pouco, não sabe definir muito bem a diferença de mercado de capitais para mercado financeiro. Então, o mercado de capitais integra o mercado financeiro, né? Acho que pode começar por aí, mas o mercado de capitais, ou seja, é onde sejam as pessoas físicas, sejam as pessoas jurídicas, o que a gente chama no mercado de agentes econômicos, né? Buscam o capital, né? Ou seja, aí das mais variadas formas, né? A gente não vai entrar aqui, logicamente, nesse grau de detalhamento, mas é um mercado onde esses agentes econômicos, de alguma forma, vão buscar. Uma confusão que acontece com relativa frequência é a confusão também de mercado de capitais com bolsa de valores. Está errado? Não está errado. Mas o mercado de capitais não é só bolsa de valores, né? A bolsa de valores é aquele local onde uma empresa que até então tinha a sua formação no formato de limitado, ou seja, um pequeno grupo de sócios. Em algum momento, esses sócios abrem o capital, ou seja, pegam um pedaço das ações que são suas e coloca à venda ao mercado. Por isso que se chama, né, sociedade anônima capital aberto. Ele abre essa possibilidade para que outras pessoas sejam sócias dessa empresa. E como é que ele está captando? No momento em que ele abre o capital, ele vende ações, por essas ações que foram vendidas, ele recebe um valor. E esse valor que entra no caixa da empresa será utilizado não só, né, para ampliar os negócios da empresa, mas também, por exemplo, para modernizar a empresa. Nós estamos numa era, né, em que a tecnologia avança dia a dia, literalmente da noite para o dia, então ele tem que estar sempre atualizado e isso custa dinheiro, né? Agora, um ponto que eu gostaria de destacar, aproveitando a sua pergunta, é que quando a gente fala de mercado de capitais, alguns pré-requisitos para que uma empresa acesse esse mercado de capitais são imprescindíveis. E eu quero falar aqui do que a gente usa, né, uma expressão que é a governança, ou seja, esse grau de transparência na relação que a empresa terá com o mercado a partir de então. Por quê? Porque você não vai querer ser sócio de algo que você não conhece.
Simples assim. Pode ser uma padaria, uma pizzaria, uma pamonharia, tá? Se você não conhece esse sócio, essa pessoa, essa empresa da qual você será sócio, você não vai querer pôr seu dinheiro. Simples assim. Então, essa governança, que é justamente esse grau de relação e de transparência que a empresa tem para com o mercado, é fundamental, dentre várias coisas, tá? Mas eu gosto de chamar atenção para isso. Bacana. E a gente tem acompanhado bastante o crescimento, né, de investidores dentro da Bolsa de Valores. Nos últimos anos aí teve um boom ali no início da pandemia, onde teve um crescimento muito grande, né? E agora a gente continua nesse crescimento. Queria que você falasse um pouco para a gente da importância dos brasileiros, dos CPFs estarem investindo dentro da Bolsa de Valores também e dentro do próprio mercado de capitais, né? Isso, eu acho que é importante mencionar isso. Não só na bolsa. Isso. Sim, a pessoa física, né, o CPF, cresceu significativamente dentro da bolsa. Hoje são próximo aí de 6 milhões de CPFs. E tem um detalhe aí que é importante comentar. Às vezes a estatística traz número de contas. Então, normalmente, o número de contas é maior que o número de CPF. Por quê? Você, com o mesmo CPF, você pode abrir conta em mais de uma corretora. Então, fazer essa relação aí, mas só um detalhe, mas é próximo aí de 6 milhões de CPFs, o que pode parecer muito no primeiro momento, mas quando a gente pensa num país com mais de 200 milhões de habitantes, é pouco demais. Então, isso também mostra o quê? Um caminho que o brasileiro tem a percorrer, seja como investidor, seja como profissional. Eu falo isso muito em sala de aula. Esse mercado, ele precisa muito de bons profissionais para poder o quê? Atender bem esses investidores que estão buscando o mercado de capitais como uma alternativa de investimentos e eu diria que é um mercado que, apesar de crescer muito, mas como em vários outros setores da economia, nós temos poucos profissionais capacitados. Então, uma das razões, né, para o MBA ter sido construído e estarmos aí nessa jornada é justamente preparar esse profissional de uma maneira mais completa. Ou seja, que ele não saiba, que ele não domine apenas o conceito de que o que é uma ação, mas sim o mercado financeiro, o mercado de capitais. E eu falava agora há pouco, né? Nós crescemos muito no número de CPFs, o que ainda é pouco, se olhado a população do Brasil, mas o mercado de capitais oferece uma série de outras oportunidades. Por exemplo, nós estamos vivenciando agora, né, um período em que a taxa básica de juros, Selic, por coincidência, dia. Ontem foi 19. 19, obrigado. Nós tivemos uma reunião, ela foi mantida em 10,5% ao ano. Isso equivale, fazendo uma conta aqui de aproximação, a 0,8 ao mês, tá? E o brasileiro tem um número mágico na cabeça. Ele chega para você, o que que dá 1% ao mês? Isso é um número mágico. Isso aí vocês podem perguntar, o que que dá 1% ao mês? De preferência líquido, né? Ou seja, já tirado os impostos. Opa, a taxa de referência hoje já não dá mais 1%, dá 0,8. E dependendo do tipo de aplicação que você está escolhendo, isso é bruto. Então, se eu tirar aí a alíquota de imposto de renda, isso vai cair para 0,6, mais ou menos. Então, ou seja, um pouco mais de 0,5% ao mês. E na cabeça do brasileiro isso é pouco, né? Principalmente quando a gente faz uma outra análise, que é o que a gente chama no mercado financeiro de ganho real. O que é o ganho real? É aquele que realmente está fazendo o meu dinheiro crescer. É aquilo que eu tenho de rendimento, de rentabilidade acima da inflação. Então, ou seja, se eu tenho uma taxa de 10,5 hoje, numa inflação de 4, vamos arredondar aí, opa, então eu tenho aí um ganho real fazendo uma conta de aproximação em torno de 6%. 4 com 10, né? Ou seja, mas essa preocupação tem que estar sempre na mesa, por quê? Principalmente se eu estou com um horizonte de longo prazo, se eu não me preocupar com investimentos que tenham um ganho real,
vai chegar uma hora que o meu dinheiro vai estar rendendo, mas não estará preservando o poder de compra. Então, esse é um detalhe importante. E o mercado de capitais oferece uma série de outras oportunidades de investimento além da bolsa. Porque eu gosto de destacar isso? Porque a bolsa pressupõe conhecimento, como em tudo na vida, Hum, mas lá mais do que nunca. Por quê? Porque lá o grau de risco nesses investimentos é maior. Então, opa, se eu quero buscar uma rentabilidade maior, mas tem um risco maior também, o meu grau de conhecimento também tem que ser maior. E o mercado de capitais oferece outras alternativas com um menor grau de risco, inclusive com a possibilidade de investimentos que são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então, se você, por meio do conhecimento, né, por meio de um curso como o nosso, de MBA, você terá acesso a todas essas possibilidades que o mercado oferece. Com isso, você poderá reverter isso em benefício próprio, mas principalmente em benefício da clientela que você atende na sua agência, na sua região, porque você é o profissional de referência naquela região. Eu costumo dizer que quando o aluno vai progredindo dentro do nosso programa, eu costumo dizer que com certeza ele começa a ser percebido diferente na agência dele, na região onde ele atua. Porque o grau de conhecimento que ele vai adquirindo faz com que o grau da conversa dele também suba. Então ele começa a ter colocações mais pertinentes, ele começa a ter um entendimento melhor do problema do cliente e, consequentemente, leva soluções melhores. O mercado começa a perceber isso e fala assim: aquele cara é bom. Nós já tivemos situações de alunos que, a partir, né, claro que eu tenho que ser justo, né? Não foi só por conta do nosso MBA, foi mérito dele também, claro. Mas de alunos que, a partir da conclusão do nosso curso, conseguiram mudanças, né, dentro do sistema financeiro, porque o mercado começou a perceber ele diferente e chamou e convidou. Olha, você não quer vir para a nossa instituição? isso. Para um cargo melhor, não só em termos de hierarquia, mas também salarial. Né? Então, a visibilidade que ele ganha dentro do mercado se torna cada dia melhor. E como eu disse, né, como em todo mercado, estamos carentes de bons profissionais. Exatamente. Aqui na FGI a gente recebe muita mensagem de aluno falando sobre que conseguiu crescer de cargo, conseguiu ali uma promoção, conseguiu um convite de outra empresa ali para estar integrando o quadro, né, num cargo, digamos assim, melhor. E Perfeito. eu posso falar assim que grande parte, a maioria desses profissionais são do MBA Bank e Mercado de Capitais. Que A gente bom. recebe muita mensagem do pessoal falando assim, olha, trabalhava como caixa aqui, recebi uma Uhum. proposta, vou virar gerente pessoa Olha aí. física. Pessoa que está trabalhando às vezes como gerente de pessoa física recebe uma proposta para trabalhar numa área um pouco mais rentável, né? Sim. Acontece bastante aqui com os nossos alunos, a gente inclusive tem vários depoimentos deles falando sobre isso. Isso eu costumo dizer que é a maior prova, né, de que o nosso MBA está no caminho certo. O que não quer dizer que está pronto. Eu costumo dizer que eu falo muito isso com os alunos, a cada módulo, você é do seu conhecimento, mas eu vou Uhum. querer que o nosso ouvinte também saiba. Ao final de cada módulo, o aluno tem um espaço, né, de registrar, na verdade, uma avaliação. Avaliação essa não só do conteúdo que ele acabou de ver, do professor responsável pela transmissão, pelo compartilhamento desse conhecimento, mas também da instituição. E eu bato na tecla muito com os alunos, a cada final de módulo, que eles não deixem, né, de responder de maneira sincera, né, coerente, essa avaliação. Para quê? Não só a avaliação pela avaliação, né, pessoal? Porque ela é um baita instrumento para que nós, enquanto eu como coordenador, o professor que vai receber na íntegra essa avaliação, a instituição, a partir, né, da compilação dessas respostas,
possa aprimorar a cada nova turma a maneira como nós vamos nos relacionar com o aluno, o mercado como um todo. Por quê? Nós percebemos, por exemplo, nas primeiras turmas, que havia, de uma maneira geral, uma deficiência nos conhecimentos relacionados à matemática financeira. Não tínhamos até então um módulo dedicado à matemática financeira. A partir dos feedbacks dos professores e dos alunos, fizemos o quê? Percebemos que era necessário introduzir uma revisão, né, de uma maneira bem ampla e bem focada no que esse profissional precisa, no nosso programa. Então, revisamos o programa e introduzimos essa disciplina, esse módulo de de matemática financeira e gerencial, que a gente chama, ou seja, mais do que a matemática financeira, é como eu profissional, consigo extrair as informações. A mesma coisa com a contabilidade. Fala-se contabilidade, muita gente recebe como um palavrão. Ai, meu Deus do céu, né? Ativo, passivo, balanço, balancete. Não, a nossa ideia não é essa, né? A nossa ideia é que o profissional consiga, sim, a partir das demonstrações contábeis, extrair as informações gerenciais de que ele precisa. Temos, por exemplo, um outro modo que, num primeiro momento, as pessoas podem encarar com espanto, que é empreendedorismo. Como assim empreendedorismo? Bem, eu costumo dizer que o brasileiro já é empreendedor nato, né? Ele, com uma caixa de papelão, um celular, ele monta um balcão e vende o produto dele. Então, o brasileiro tem isso no sangue e nós, com o módulo, queremos o quê? Potencializar isso. Por quê? Porque hoje as instituições financeiras enxergam cada agência como um negócio independente. E esse negócio ele tem que dar resultado por si só. Aquela agência é vista como uma unidade de negócio que tem que ficar de pé, tem que pagar seus custos, tem que gerar resultado. Senão fecha, simples assim. O que nós mais vemos hoje no dia a dia, quando a gente transita aqui por Goiânia, que é onde nós estamos, são agências, ou melhor, imóveis onde eram agências bancárias. Exatamente. Minha agência mesmo já trocou de lugar E três depois da vezes. pandemia, né, os bancos, principalmente os grandes bancos, perceberam o quê? Caramba, esse cliente consegue fazer muita coisa pelos meios eletrônicos que ele não precisa de vir na agência mais, né? Outra coisa, a, a proliferação, né, das fintechs, ou seja, dos bancos digitais. Eu não vou citar nomes aqui, até por uma questão, se eu citar um, eu tenho que citar todos, para não cometer a falha de deixar de comentar sobre um, mas hoje a infinidade de fintechs que a gente tem à disposição, das mais diferentes, não só banco, né? Você tem fintech especializada em financiamento imobiliário, você tem fintech especializada em seguro, você tem fintech especializada em crédito pessoal, cartão de crédito, ou seja, o cidadão hoje tem um universo de possibilidades. Então, mais do que nunca precisamos de bons profissionais, tá certo? E dizer, né, que aqui na FGI a gente está, aquilo que eu falava do aprimoramento, em constante atento, né, em constante atenção para quê? Para que a gente possa ir ajustando o nosso programa do MBA para essas novas realidades. A questão das certificações, né? O curso nasceu tendo como âncora, vamos dizer assim, as certificações que são exigidas desses profissionais, que são certificações da Ambima, que é uma entidade reguladora do mercado financeiro, uma das, né? CPA 10, CPA 20, CEA. E, como eu disse no começo da nossa conversa, nós tínhamos cursos fragmentados, voltados para essa certificação. Opa, por que não juntarmos isso dentro de um programa onde ele consegue se preparar para as certificações e também para a sua carreira profissional? E aí, só fazendo um passo atrás do empreendedorismo, né? Eu queria dizer o seguinte, que esse modo de empreendedorismo conectado com os demais modos, técnicas de venda, liderança e excelência humana, a contabilidade,
as certificações, prepara esse profissional para a vida, né? Para a vida. Porque não podemos dizer que ele terá a carreira profissional dele a vida toda no banco, na agência bancária. Até acabávamos de falar, com a questão da tecnologia, hoje o profissional, em muitos casos, vem perdendo postos de trabalho. Então, se ele tem essa capacitação, isso prepara ele também para outras oportunidades dentro do mercado. Essa atividade que eu desenvolvo, né, já há 20 anos de assessor de investimentos é uma delas. Tá? Ele pode amanhã não é mais um funcionário de uma agência bancária, de uma instituição financeira X, mas ele vai ser assessor de investimentos vinculado a uma instituição financeira e poder, com isso, continuar atendendo uma carteira de clientes. É isso, assim, a preparação é fundamental, né? A gente vê que os postos tradicionais de banco estão mudando para uma forma diferente. Eu não digo que estão acabando, estão se transformando, estão Transformando. abrindo novas oportunidades. Você até citou aí também o advento aí das fintechs, né? Perfeito. Hoje nós temos aí bancos que não tem sequer uma unidade. Vou quebrar um pouco o protocolo aqui, citar um, por exemplo, o Nubank. Sim, Hoje tem 92 milhões, acabei de pesquisar sim, aqui, 92 milhões de clientes clientes. ativos no Brasil. É impressionante, Pra você ter uma impressionante. ideia, puxei aqui também o Santander, que é um banco também que é gigantesco. Sim, Ele tem 21 milhões. pois é. É bem mais do que o triplo, né? Então, e hoje, e aquilo que você mencionou, sem nenhum posto de atendimento, sem nenhuma agência bancária, sem nenhuma estrutura física. Exato. Inclusive, só aproveitando o seu exemplo, uma das coisas que fez com que o mercado de ações recebesse um incremento considerável de CPFs foi porque o Nubank, numa ação, eu diria, comercial, mas também de premiação para o seu cliente, quando ele fez a abertura do capital dele, ele presenteou os seus clientes com ações. Então, o cliente do Bank deixou de ser um mero cliente para ser também um sócio do banco. Claro, né, cada um com uma quantidade proporcional ao grau de relacionamento que ele tinha com o banco, mas de um período, num período muito curto, nós tivemos um incremento considerável de CPFs, porque foi esse pessoal que, recebendo as ações, se tornaram acionistas e, consequentemente, engrossou a estatística do número de CPFs na Bolsa. E aí eu queria resgatar esse tema para dizer também o seguinte: 5 milhões, 6 milhões, vamos chegar a 10, vamos chegar a quanto? Não sei. Só que isso, mais do que uma estatística, do que um número, é resultado de um processo cultural. Nós brasileiros, a faixa etária aqui na sala é baixa, né? Eu acabo puxando ela para cima, mas vocês não vivenciaram o década de 80, por exemplo, que o plano real, que nos proporcionou esse grau de estabilidade que nós vivemos hoje, ele é da década de 90. Está completando agora, né, 30, 40 anos, 30 anos. Antes disso, nós vivíamos uma realidade parecida com o que a Argentina estava vivendo agora, uma inflação, uma hiperinflação. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter uma inflação de 80% em um mês. Hoje nós estamos falando em 4% ao ano. Nós falamos lá 80% ao mês. Não é à toa que as pessoas literalmente tinham que receber o seu salário e correr para o supermercado para comprar o máximo de coisas possíveis, porque se ele deixasse para o dia seguinte, ele já não comprava mais. Aquela coisa que nossos pais ainda têm até hoje, de fazer a compra do mês, deriva de lá. Porque ele tinha que ir lá e comprar o máximo de coisas para levar para casa e passar o mês. Eu ia até te perguntar isso, porque assim, por exemplo, é um costume que eu observo, assim, por exemplo, na minha mãe, no meu pai, Isso, meus avós, que eles têm esse costume, né, de fazer a exatamente. compra do mês. E hoje você vê que a gente já Você não tem vai isso, a gente vai, por precisa ir no supermercado. semana, às vezes até por É, dia, né? E aí, por que que eu estou citando esse exemplo? Primeiro, para mostrar que nós já tivemos uma realidade de país bastante complicada, né? Por isso que quando se fala em volta da inflação, todo mundo arrepia e as equipes econômicas, não importa de que governo, movem céus e terras para controlar a inflação,
porque ela acaba com o sossego do cidadão. Né? Ou seja, a capacidade de ganho que ele tem, de renda que ele tem, começa a ficar comprometida. Nós vivenciamos isso recentemente. O mundo ainda vive uma realidade inflacionária, economias como americana, como europeia, como asiática, há mais de 30 anos não sabiam o que era conviver com a inflação. Um americano de 30 anos não sabe o que é uma realidade inflacionária. A Europa, a mesma coisa. Brasil, a gente já tem um pouco mais de escola, né? Então a gente consegue driblar e conviver, mas felizmente, né, como eu disse, independente do governo, independente da equipe econômica, é sempre uma preocupação e as autoridades monetárias sempre põem a mão e controlam isso, buscam o controle disso. E com isso, né, essa herança da era inflacionária fez com que muitas das pessoas deixassem o seu dinheiro na velha conhecida caderneta de poupança, que é considerada ainda o investimento mais popular do país. Só que o grau de rentabilidade dessa modalidade é pequeno. Em alguns momentos ele chegou a perder para a inflação. O rendimento, o dado da inflação, que aqui no Brasil é medido pelo IPCA, era maior do que o que a poupança remunerava. Então, quando eu falo que é uma questão cultural, nós precisamos aos poucos ir vencendo isso. E você não muda isso da noite para o dia. Hoje a gente vê um exército, né, de pessoas jovens já procurando via fintechs, por exemplo, investimentos que não são mais a poupança. Dentre eles a própria Bolsa de Valores. Com esse período que a gente está vivenciando agora, da taxa básica de juros, Selic, entrando num movimento de redução, saímos aí de quase 14%, né, 13,75% no ano passado, hoje estamos em 10,5%, que ainda é uma taxa alta, mas esse movimento já fez com que aquele 1% que eu mencionei mais cedo, né, 1% que é um número mágico, já não é mais 1%. Como eu comentei, é 0,8, bruto 0,6 líquido. Opa, está me incomodando. Né? Então, naturalmente, o investidor começa a ficar incomodado. Opa, o que me garante, nesse momento, aquele mesmo 1% lá atrás? Aí você senta com ele, aí esse é um dos nossos papéis, né? Enquanto assessores, enquanto profissionais do mercado, sejam assessores, sejam gerentes, sejam atendentes, que é mostrar o seguinte: olha, se você quiser continuar com aquele 1%, você vai ter que começar a correr risco. E nem todo mundo tem perfil para risco. Ah, mas professor, eu vou investir em imóveis. Ok. Tá errado? Não, não existe certo e errado. Existe aquilo que te deixa confortável. Aquilo que não te tira o sono. Se está te tirando o sono, se está te causando uma dor de cabeça, uma dor no estômago, tá errado. Ah, mas imóvel é bom? Depende. Né? Eu costumo brincar que, nossa, comprei um terreno numa área de expansão aqui da cidade de Goiânia, porque falaram que lá vai passar uma avenida, que vai construir uma praça, que vai construir escola. Depois de alguns anos construíram um presídio. Opa, quando eu comprei o terreno, eu não imaginava que ia ter um presídio lá. E aí, querendo ou não, a vizinhança não fica boa. Né? Ah, não, vai construir ao invés de uma praça, de um hospital, vai construir um cemitério. Eu até brinco, né? Bom, você não vai ter problema com o vizinho, né? Então, assim, brincadeiras à parte, a imóvel é importante? Claro que é. Agora, você tem que se preocupar com localização, com perspectivas futuras, com vacância, né? Ou seja, eu comprei o imóvel para alugar e ter uma renda. Durante o período que ele não está alugado, se for num prédio, por exemplo, eu tenho a taxa de condomínio, eu tenho anualmente os impostos, o IPTU, eu tenho uma manutenção e etc, etc. Então, onde eu quero chegar? Não é o imóvel, não é a aplicação A, B ou C. Aqui no Centro-Oeste é muito comum, né, o investimento ligado a alguma atividade do agronegócio. Ah, eu tenho familiares que estão no agronegócio, eu vou comprar uns bezerros, esperar virar boi e vender. Tá errado? Não tá errado. Mas, opa, e o bezerro? Qual que é o risco? Né? Ele deu tudo certinho, cresceu, tomou vacina, foi bem tratado.
Chegou na época dele engordar, engordou, ficou prontinho. O preço no mercado do boi gordo não tá bom, né? A cobra picou, o raio caiu. Então, ou seja, risco, gente, em qualquer investimento vai ter. Por isso, né, é que é muito comum no mercado financeiro a gente usar, é a diversificação. Nunca colocar todos os ovos numa única cesta. Então eu diversifico, eu vou ter investimento em imóvel, eu vou ter investimento ligado ao agronegócio, eu vou ter investimento financeiro. Ah, professor, e os criptoativos? E as criptomoedas? É algo novo. Entenda, conheça. No Brasil, agora que nós estamos tendo a regulamentação desse tipo de ativo. Então, o que eu quero dizer com isso? Muito cuidado, porque como ainda está em processo de regulamentação, enquanto isso não estiver 100% concluído, se amanhã dá algum problema, você não tem para quem reclamar, porque não está Exatamente. formalizado. E aí também a gente tem que deixar sempre as pessoas atentas, né? Que assim, não existe, digamos assim, um lucro, Fórmula mágica. fórmula mágica, não existe isso. A pessoa tem que estar atento para ver se é algo real, né? Algo que não, não acreditar nessas promessas aí que É, o acho pessoal anda que, fazendo acho que é que eu perigoso. nunca, eu não me lembro nesses 40 anos de atividade no mercado financeiro, eu não me recordo de um período com tamanha quantidade de golpes. É impressionante como todo santo dia você ouve e você escuta depoimentos, relatos de pessoas que perderam cifras consideráveis com golpe. Gente, não tem mágica. Mercado financeiro não tem mágica. Eu acabei de falar. A taxa básica de juros hoje é 10,5% ao ano. Isso é o que é considerado uma taxa de referência. Então, qualquer coisa que fuja disso muito para cima, ou seja, eu vou te dar um rendimento de 30%. Meu amigo, é possível? Claro que é. Mas o grau de risco para isso acontecer é bem mais alto. E aí chega o sujeito falando que você vai ganhar isso sem risco. Opa, peraí, tá errado. O tripé, né? Tem um tripé que a gente fala que é risco, né? Liquidez e, logicamente, o perfil do investidor. Se eu sou conservador, se eu sou moderado, se eu sou agressivo. Então, a partir do seu perfil, não adianta eu querer vender bolsa de valores que tem risco para um perfil conservador. Ou Exatamente. seja, eu vou queimar meu filme com ele, ele vai ficar insatisfeito e o network que você mencionou mais cedo não vai acontecer, porque ele não vai falar bem de mim, não mesmo, né? Exatamente. Professor, vamos falar um pouquinho agora Vamos sobre lá. a área bancária em si, Ok, né? A área bancária que a gente tem uma certificação que você até citou agora há pouco, que é as certificações Ambima, né? Nós temos perfeito. algumas certificações lá. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de cada uma dessas certificações, né? Quais certificações nós temos, né? Os níveis delas. Perfeito. Falasse um pouco a importância de cada uma, Tá. Eu vou dar um passo atrás, né? Por que elas foram criadas? certo? Tá? Porque a gente tinha até então um público que era o público que estava ali nas agências bancárias para atender o público em geral, muito heterogêneo. O que eu quero dizer com isso? Muito desnivelado no que diz respeito a conhecimento. Uns sabiam muito, outros sabiam pouco, outros não sabiam nada, né? Então, as certificações vieram para que a gente pudesse ter o quê? Um nivelamento. Então, para que as pessoas que estão ali numa agência bancária, numa fintech, mesmo que um atendimento à distância, tenham realmente o conhecimento adequado para aquele nível de atendimento. Então, pressupõe que um atendente tenha um grau de conhecimento. O gerente já tenha outro grau de conhecimento. E aí, só para ajudar quem não é do mercado, né? Porque às vezes a gente fala acreditando que todos tenham o mesmo conhecimento, mas dentro de uma agência você tem vários níveis de gerente também. Aqui, só para facilitar, você tem o gerente júnior, o gerente pleno e o gerente sênior. Então, os graus de conhecimento dessa hierarquia são diferentes. E você tem o gerente geral, você tem o gerente administrativo, né, que fica ali mais
com aquela parte que a gente chama de back office, que seria toda aquela parte mais relacionada ao processamento, à parte operacional. Então, dito isso, as certificações vieram para quê? Para que a gente pudesse, por meio dos conhecimentos que são abordados em cada uma delas, preparasse esses graus de profissionais para o seu devido atendimento. Então, a CPA 10, ela é uma certificação de entrada, que a gente chama, é uma certificação que hoje ela explora, sim, os vários conceitos de mercado, de sistema financeiro, tá? Sistema financeiro nacional, quem são as entidades que integram esse sistema financeiro nacional, o que é responsabilidade, por exemplo, de um banco central, o que diferencia, por exemplo, um banco comercial de um banco múltiplo ou de uma financeira, que é muito comum, né, no dia a dia da gente se deparar com uma financeira. Então, ele traz para o profissional conhecimentos gerais. Então, a CPA 10 dá uma base conceitual para que esse profissional tenha condições de chegar no mercado. Na sequência, a gente tem a CPA 20, que é já um aprofundamento dos conceitos que são vistos na CPA 10, e além do aprofundamento, você já contempla conteúdos relacionados também a cálculos, né? Ou seja, cálculos necessários para que um profissional atenda bem esse cliente que o procura. Por exemplo, né, o cliente chega e fala, olha, qual que é a diferença entre uma taxa de juros pré-fixada e uma taxa pós-fixada? Se eu tiver um título que me remunera IPCA, ou seja, a inflação, mais 6% ao ano, qual que é a ideia de ganho que eu vou ter? Então, ou seja, essa pessoa já tem que ter um conhecimento que lhe proporcione uma resposta à altura. Tá? E dentro do nosso programa, nós contemplamos também o CEA, né, que é uma certificação voltada para o especialista em investimentos. Então, é aquela pessoa que, além da 10, além da 20, ele sobe mais um degrau dentro da cadeia de conhecimentos e se especializa nesse braço do sistema financeiro, que é a parte de investimentos. Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, né, a partir do perfil do cliente, do grau de risco que ele quer correr, da liquidez, né, ou seja, qual o prazo que eu posso ficar aplicado, tudo isso esse profissional vai explorar. Quanto que eu preciso? Eu tenho, por exemplo, 30 anos de idade, quero trabalhar até 60. Quanto que eu preciso de juntar de dinheiro dos 30 aos 60 por mês para que aos 60 eu consiga ter uma renda de X? Ou seja, esse especialista é o profissional que vai ter condições de fazer esse planejamento e, claro, né, acompanhar, porque em 30 anos muita coisa acontece Exatamente. e quando se fala em Brasil, então nem se fala. Então, Pois é. mais do que o planejamento, o acompanhamento desse investimento ao longo do tempo, aquela preocupação que eu coloquei mais cedo, da preservação do poder de compra, ou seja, rendimentos que sejam acima da inflação. É, Se você, aos 60, vai continuar trabalhando ou não, que hoje uma pessoa de 60 anos está em plena atividade, Sim. né? Então, assim, tudo isso eu preciso de um profissional que realmente entenda das ferramentas que o mercado oferece, entenda a realidade do cliente, junte essas coisas para poder apresentar um planejamento coerente. Porque, gente, papel aceita tudo. Você pode escrever, planilha Excel, então nem se fala. Então você pode escrever um monte de coisa, um monte de planilha, um monte de cálculo, mas se não for uma coisa coerente com a realidade, não vai passar de um papel. Né? Exatamente. E aí a gente também tem algumas outras habilidades aí que envolvem o profissional bancário, né? Que também são bem importantes, tão importantes quanto as Perfeito, certificações, né? E eu queria, professor, que você fizesse um paralelo com o que que a gente traz de diferencial dentro perfeito. dos módulos do MBA
para esse profissional bancário? Sim, eu já comentei alguns aqui, mas é sempre bom reforçar, né? Eu falei da matemática financeira, que ela traz um nivelamento dos alunos que estão ali na turma. A gente considera isso imprescindível, isso é pré-requisito, ponto. Não tem como eu avançar sem que o aluno esteja com isso consolidado. Eu tenho o empreendedorismo, que, como eu disse, eu tenho que ter uma visão de negócio, eu tenho que ter uma visão de que aquela minha unidade seja uma agência, seja um escritório, seja uma seguradora, ou seja, não importa qual área que eu esteja atuando no mercado financeiro, ele precisa ficar de pé, né? Eu tenho que saber que eu tenho um custo fixo, que eu tenho, se eu for contratar funcionário, que eu tenho toda uma carga de tributos e encargos trabalhistas, qual vai ser o tipo de vínculo que eu vou fazer, se a minha empresa vai ser uma empresa individual, se ela vai ser uma limitada, se eu tiver sócio, ou seja, eu tenho que ter esse conhecimento. Passando pela questão da contabilidade que eu mencionei, né? Eu tenho que ter o conhecimento necessário para atender, por exemplo, uma pessoa jurídica de pequeno, médio ou grande porte, saber fazer a leitura das demonstrações para ver se aquela empresa está endividada ou não, e até mesmo, se não for uma pessoa jurídica, eu pegar, por exemplo, a declaração de imposto de renda de um produtor rural e saber se os bens e direitos que estão lançados ali na declaração anual de imposto de renda estão corretos. Se a fazenda que ele declarou ali, às vezes está num valor, né, que não representa nem 5% do valor real dela. Então, ou seja, eu tenho que saber fazer essa leitura. Técnicas de vendas. Gente, a gente está vendendo, nós profissionais do mercado financeiro estamos vendendo o tempo todo. Começamos pela venda de nós mesmos, né? Eu falo que a gente se vende o tempo todo. Olha, eu sou um profissional, estou há 40 anos no mercado, isso eu estou me vendendo. Eu estou me vendendo. Né? Ou seja, é, a questão de entender a necessidade do outro. Não adianta eu querer vender o produto A se o cliente quer o produto B e vice-versa. Né? Ou seja, eu tenho que entender a necessidade dele. Então, as técnicas, o módulo, né, de técnicas de vendas vem para te capacitar a fazer essa leitura de uma maneira correta, dentre várias coisas, claro. Né? Falar também de como hoje a questão da tecnologia, né, nos ajuda nessa venda. Falávamos aqui o tempo todo, né, de aulas online. Eu, antes da pandemia, nunca tinha ministrado uma aula online na minha vida. E eu tive que aprender, né? Então, ou seja, e hoje é um produto da FGI, Exatamente. né? A liderança, né? Excelência humana e liderança. Gente, nós estamos o tempo todo lidando com gente. Como é que eu não vou, né, melhorar os meus conhecimentos relacionados à relação com o ser humano, seja com a equipe onde eu trabalho e principalmente se eu exerço cargo de liderança, porque eu tenho que, entre aspas, contaminar positivamente essa equipe, né, para que ela siga na direção que eu quero enquanto liderança. Se eu não estou conseguindo, como líder, o que está faltando? Então, esse módulo de liderança, excelência humana, os profissionais que trabalham são profissionais que já desenvolvem nesse tema há muito tempo. E, e o curioso, você também pode depois endossar isso que eu estou falando, que muita gente, depois desse módulo, quer também fazer o MBA em excelência humana, Exato. quer aumentar essa capacidade de entender o ser humano. Tanto Né? é que hoje a maioria dos alunos de liderança e excelência humana são colaboradores Olha aí. do setor bancário, das cooperativas, né, também. Perfeito, perfeito. Porque cada vez mais é um grande desafio, né? Saber lidar com o ser humano. Seja o colega nosso de mesa, de agência, seja o cliente que chega às vezes num dia não tão bom, Uhum. né? Nós vamos ter dias que também não são bons. E como a gente lida com isso? Como eu faço com que esse colaborador que não está num dia bom ainda venda?
ainda sorria, né? Ainda fale bem. Então é imprescindível que a gente tenha isso. E nós temos dois módulos que eu assim sou apaixonado, que são os de jogos, né? Jogos? Como assim, professor? Pessoal, é simplesmente fantástico esses dois módulos. Os jogos um, que é gestão bancária, e os jogos 2 que aí a gente. Essa gestão bancária do módulo de jogos um vai para uma realidade de mercado de capitais, bolsa de valores. É um simulador, tá? Que ele acontece 100% no meio eletrônico, tem a figura do professor, que é um moderador, e a sala é dividida em grupos, cada grupo é uma equipe, cada equipe é uma agência. Tá? Então, essas agências vão concorrer entre si na venda, né, de um mesmo grupo de produtos. Produtos esses relacionados ao mercado financeiro. Então, os alunos têm a oportunidade de gerenciar uma agência, mesmo que virtual. A cada rodada, são realizadas várias rodadas ao longo do módulo, que acontece aos sábados e domingos. A cada rodada é divulgado um ranking, quem ficou em primeiro, segundo, etc. E ao final, né, o campeão. E um detalhe que eu sempre gosto de comentar é que essa agência também quebra, né? Essa agência, ela, se as decisões tomadas por esse grupo, por essa equipe, não forem acertadas, essa agência pode quebrar. Então você vai ter a chance, né, de contar como se faz para quebrar uma agência, tá? E E com o isso, melhor de tudo, conta sem quebrar de agora, verdade. o bacana é que essa pode quebrar, né? Porque você está aprendendo. Aqui você pode quebrar. Aqui você pode errar. E o objetivo aqui é exercitar, né, essa tomada de decisão para que você não erre lá fora. Então, é um momento de aprendizado assim fantástico. E fora esses modos que eu comentei, né, os das certificações, CPA 10, 20 e CEA, tem um módulo específico de bolsa de valores e mercado de capitais, que aí a gente entra 100% nesse mercado, como é que compra, como é que vende, como é que eu negocio, como é que eu avalio, né, uma ação, se está cara, se está barata, quais são os ganhos que eu tenho quando eu me torno um acionista. Por exemplo, as pessoas que ganharam ações do Nubank, toda vez que o Nubank divulga o seu resultado e vem lucro, um pedaço desse lucro, né, como você é sócio, vem para você, que é o que a gente chama de dividendo, né? Então a gente explica tudo isso nesse módulo de bolsa e explora também nesse módulo os mercados futuros, né, que são muito úteis aí nos MBAs ligados ao agronegócio, tá? Tanto a parte de grãos quanto a parte de pecuária, que são os mercados futuros de milho, soja, de boi. Temos um mercado futuro de dólar, porque várias dessas commodities são dolarizadas. E outra, né? Você pode estar, por exemplo, atendendo um cliente, empresário, que exporta. Então, ele precisa se proteger contra uma eventual queda do dólar, porque se ele exporta, quanto mais alto tiver a cotação do dólar, mais reais ele recebe. Se o dólar cai, então como é que ele faz via mercado futuro para se proteger? O contrário é o importador, né? Uma indústria, por exemplo, de fertilizantes, que é imprescindível no agronegócio. Ela importa matéria-prima. Se essa matéria-prima, o dólar sobe, fica mais caro. Se fica mais caro, o fertilizante vai ficar mais caro. O produtor vai chiar. Então, tudo isso a gente explora aí no módulo, né, de Bolsa de Valores. Então, ou seja, isso é um pouco aí do apanhado do nosso programa. E é um programa que aí em torno de um ano e meio, né, porque a gente faz os intervalos no mês de julho, um recesso, e depois no final do ano. Então, por isso que acaba virando um ano e meio, o total, que você consegue concluir. Tá? E as aulas são todas ao vivo, online, uma vez por mês, aos finais de semana. Certinho, professor. Nós estamos chegando aqui agora no finalzinho do nosso bate-papo, né? Temos aqui algumas perguntas de alunos, Vamos lá.
seguidores da FGI que enviaram, né? Também alguns Bacana. enviaram diretamente à consultora de carreiras que atende o produto. Então vamos aqui ler algumas perguntas, né? O Vamos pessoal lá. que já está dentro da área. Só não vale Inclusive, pergunta difícil, hein, gente? inclusive você aí que está vendo o nosso podcast, nós vamos sempre estar abrindo as caixinhas de pergunta lá no Instagram da FGI. Também estaremos enviando dentro dos grupos de WhatsApp, caso você seja aluno da FGI, né? Então, nos próximos podcasts, caso você tenha uma dúvida, envie para nós que nós iremos estar encaminhando para o professor responder. Professor, vamos lá para essas Vamos lá. perguntas. Recebemos aqui. Já sou gerente há anos, já sei Ok. fazer isso. Qual a razão de fazer o MBA? Como eu disse, nós, enquanto instituição, nunca estamos prontos. Estamos sempre tendo a necessidade de aprimorar. Vivemos numa realidade de mundo hoje que a transformação é diária, não é nem anual a cada década, é diária. Então, o que eu posso dizer é que, ok, parabéns, né, por você já ter conseguido atingir esse grau na sua carreira, mas eu diria para você que o conhecimento ele é sempre muito bem-vindo. Evidentemente que alguns conceitos já são aqueles conceitos considerados básicos que você, logicamente, não precisa repetir. Inclusive, aproveitando a pergunta do ouvinte, quando o aluno que nos procura já é certificado, por exemplo, CPA 10, ele fica dispensado do módulo, tá certo? Porém, as certificações passam periodicamente por recertificações. Então ele tem a necessidade de periodicamente, seja na 10, seja na 20, de fazer uma nova certificação, uma nova prova. Então, mesmo que ele já seja certificado, que ele pode usar, né, a prerrogativa de ser dispensado, eu recomendo que ele faça. Porque ele fez, mas como eu estava dizendo, nós professores trazemos para a sala de aula situações do dia a dia. E essas situações do dia a dia pode ser que ele não vivenciou, ou às vezes ele está com uma situação daquela na agência que ele precisa dar uma resposta para o cliente e aquela aula vai ajudar ele a responder. Então, assim, ok, você já é gerente, parabéns, mas eu tenho certeza que você não vai querer ser gerente pro resto da sua vida, ou vai ser um gerente que não consegue acompanhar a evolução do mercado. Por isso que a gente chama, né, também você, que já tem esse cargo, vamos dizer assim, essa experiência, para vir conhecer o nosso programa e, junto com os conteúdos que são específicos da função, agregar esses outros conhecimentos. Melhorar a técnica de venda, melhorar a sua relação com a questão humana, né, de excelência humana, a questão das técnicas de venda, a questão da contabilidade. De repente, você é um gerente hoje, pessoa física, amanhã você é transferido para pessoa jurídica. E aí? Aí, mais do que nunca, a contabilidade vai ser essencial. Exatamente. Uma das perguntas foi respondida, né? Que é a questão das certificações. O pessoal Perfeito. perguntou se era necessário, caso já tenha sido Uhum. certificado, se era necessário assistir a aula. Mas aí, como até o professor citou, né? É importante que seja ali a pessoa recicle o Isso. conhecimento, porque tem a reciclagem também a reciclagem não, a recertificação, Certificação. né? E aí é sempre importante a pessoa estar atualizada quanto a esse conteúdo. Mas vamos lá para a próxima pergunta, que inclusive é a última, para a Pois gente não? encerrar aqui, porque assim Passa rápido, né? passa muito rápido, né? Dava para a gente ficar conversando o dia inteiro aqui com o professor, mas a gente tem que liberar ele também para os Tá certo. compromissos. Aqui, professor, a gente recebeu a seguinte pergunta: quanto posso melhorar meu salário com o MBA? Eu sei que é complicado a gente Sim, ter uma estimativa, claro. mas claro, a gente tem hoje uma ideia do que Sim. se ganha com uma certificação em É, banking, né? Com uma não, pós-graduação em olha, banking. é assim, é ao mesmo tempo difícil, mas ao mesmo tempo fácil de responder. Quem não quer ter na sua equipe um bom profissional? E o bom profissional, ele tem que ser remunerado à altura. Simples assim. Tá certo? Por que que um profissional, por exemplo, um bom advogado,
um bom médico, um bom engenheiro, cobra mais pelos seus honorários ou pela sua consulta? Porque ele se capacitou para tal e entrega, né, um resultado diferente. É a mesma coisa com o profissional do mercado financeiro, tá? Simples assim. As instituições financeiras, elas têm, na sua maioria, para não dizer todas, uma política de cargos e salários. Isso é muito bem definido e que você toma conhecimento quando você entra. Então você tem lá, olha, você é um assistente de gerência, por exemplo, a sua faixa salarial vai de X a X mais alguma coisa. Você tem um piso e um teto. À medida que você cresce no seu conhecimento, não, agora eu tenho uma certificação CPA 10 e já estou buscando a 20. Opa, você já abre a possibilidade de virar, sair de assistente e virar um gerente júnior, por exemplo. E aí o incremento salarial é inevitável. Eu não saberia quantificar aqui em termos monetários, tá? Se eu saio de 2.000 para 3.000, ou de 3.000 para 5.000, mas uma ordem de grandeza, né, seria mais ou menos nessa proporção, tá? Eu consigo sim um incremento, fora a política de benefícios, né? Porque à medida que você sobe na hierarquia, você melhora também a política de benefícios, que aí envolve a parte de auxílio alimentação, a parte de auxílio médico, né? E dentre outras coisas que cada instituição pode oferecer. É, e quando eu falo de um MBA, olha, aí supera inclusive as certificações, porque eu já estou pressupondo que eu já tenho uma certificação da CPA 20, por exemplo, e com esses conhecimentos que eu agreguei, né, empreendedorismo, técnicas de venda, liderança, eu posso amanhã estar sendo chamado para um cargo de liderança, um cargo de gerente geral, por exemplo, ou vai abrir uma nova agência que precisa de gente, precisa de um novo quadro de gerente, e eu sou convidado a assumir aquela nova agência. Outra coisa, nossa, não consegui essa progressão dentro da agência. Infelizmente, a agência que eu estava fechou. Eu não consegui uma realocação. Vou virar um profissional, continuar no mercado financeiro, se assim eu desejar, mas vou trabalhar com assessoria de investimentos, vou trabalhar com o mercado de seguros, vou trabalhar com o mercado de previdência privada, que é um mercado que cresce absurdamente depois da pandemia, onde o fator saúde foi muito explorado, né? Não precisa nem dizer, a demanda por planos de previdência privada cresceu absurdamente. As pessoas estão querendo o quê? Ter uma segurança. Se amanhã eu cair doente, como é que eu faço? Então, o segmento de seguro e previdência privada cresceu assim absurdamente, né? Ontem eu vi um dado que as seguradoras vão indenizar algo em torno de 3,8 bilhões de reais entre veículos, instalações lá no Rio Grande do Sul por conta da tragédia das enchentes. Imagina, eu tinha um carro que foi submerso, vou receber o meu dinheiro. Eu tinha uma empresa que tinha um seguro que ficou debaixo da, perdi estoque, perdi mercadoria, perdi tudo. Tenho um seguro. Então, ou seja, 3,8 bilhões de reais será o valor estimado de indenizações. E não estou dizendo, tomara que não, né? Vou até bater aqui, não é madeira, mas está valendo, que a gente não tenha tragédia nenhuma mais. Mas por que não ser um profissional que vende esse tipo de segurança? Então, independente, né, da onde você está, sem sombra de dúvida, a, 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 a construção dessa sua carreira, seja ela numa instituição, seja ela como autônomo, esses conhecimentos você não perde em nada em tê-los via nosso MBA. Ótimo, professor. Queria te agradecer pela disponibilidade de tempo, agradecer por estar aqui respondendo nossas perguntas, trazendo muito conhecimento, agregou bastante nossa conversa Obrigado a aqui. vocês. Foi muito proveitoso, como sempre, e te fazer um convite para os próximos, a gente Ah, está sim, voltando depois, vamos sim. Vamos, continuar isso. podemos explorar vários temas, né? A gente seleciona alguns temas e Isso. vamos explorar. Temos aí pela frente novidades no mercado financeiro.
nós temos algumas jabuticabas, né, aqui do nosso mercado. O Pix é um exemplo. Teremos em breve o Drex, que é uma outra ferramenta que o Banco Central já está em fase de testes. Ou seja, não adianta eu ser gerente e tá acontecendo um monte de coisa nova e eu ficar perder o bonde da história, não saber o que está acontecendo. Exatamente. A intenção mesmo do FGI Cash é trazer esses assuntos que estão em alta, né, para a gente Bacana. estar debatendo. Inicialmente nós estamos falando de uma forma mais geral, né, Sim, chamando, convidando os coordenadores, professores, mas o futuro nós vamos estar trazendo esses temas mais relevantes, temas que estão em alta para a gente estar jogando aí e trazendo conhecimento para o pessoal, né, conhecimento para o pessoal que isso. está dentro desse segmento em específico. Maravilha, contem comigo. É isso, gente. Queria agradecer quem esteve aqui até o final. E para você que esteve até o final, mande uma mensagem. Quero uma bolsa no MBA de Bank Mercado de Capitais. Você vai ganhar um desconto exclusivo na nossa DM. Mande uma mensagem no Instagram, você vai receber um desconto exclusivo, tá? Conto com vocês. Obrigado aí pela presença até o final. Obrigado por assistir. E é isso. Obrigado, professor, mais uma vez. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo FGI Cash.